Seria a filantropia uma narrativa inerente ao capitalismo global para atenuar as desigualdades que ele causa? Ou poderia ser efetiva se pensada em termos de redistribuição de renda e reparação a grupos historicamente explorados? A filantropia é uma importante prática social que precisa ser levada em consideração quando pensamos o mundo moderno e as diferentes formas de lidar com as desigualdades. Ela é uma prática social na qual a pobreza constitui uma preocupação moral para as elites. Olá, leitores e leitores da revista Mana, meu nome é Marco Julián Martínez e no dia de hoje estaremos conversando com a professora Patrícia Conrad Silva, da Escola Superior de Marketing e Propaganda de Porto Alegre, e com o professor Rupert George Oliven, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles são os autores do artigo Filantrocapitalismo versus Filantropia para a Justiça Social, um debate norte-americano sobre como lidar com a pobreza, publicado no último número da revista Mana. Professora Patrícia, professor Ruben, bem-vindos. Eu fiquei curioso para saber como foi que vocês chegaram a definir a filantropia como objeto de estudo. Bom, é uma história meio longa, assim. Do meu ponto de vista, começa assim, eu desenvolvi um estudo comparativo sobre significados simbólicos do dinheiro no Brasil e nos Estados Unidos. Eu morei durante um bom tempo nos Estados Unidos e tentei discutir como funcionava o dinheiro nos Estados Unidos comparado com o Brasil, tanto do ponto de vista de limpeza ou sujeira do dinheiro, a maneira como é falado, provérbios, etc. Isso resultou num artigo que foi publicado na revista Estudos Históricos e chama De Olho no Dinheiro nos Estados Unidos. E depois ele continua com coisas que eu ainda estou trabalhando, que é examinar o dinheiro na música popular brasileira e na música popular norte-americana, que é algo que eu estou trabalhando atualmente. Em função disso, aí entra o lado da Patrícia, que ela poderia falar, que ela se interessou pela questão da filantropia, que obviamente tem a ver com dinheiro. Patrícia. Então, eu trabalhei no mestrado, né, com uma organização do terceiro setor, a IESEC, que é uma organização internacional e da qual eu fui voluntária, né, durante alguns anos. Então, conversando com o Rubens sobre e o Rubens já foi meu orientador no mestrado, pensando na continuação, então, do doutorado e tendo já cursado a disciplina de Antropologia Econômica com o professor Rubem e também com o professor Arley Damo, aqui da URGS, a gente chegou a essa ideia, então, essa proposta de estudar a filantropia no Brasil e nos Estados Unidos, né? A ideia era fazer um comparativo, né, principalmente tentando entender por que se doa tanto nos Estados Unidos e parece que se doa tão pouco aqui no Brasil. Porque no artigo vocês dão uma certa ênfase à questão da religião, à ética protestante, como sustento, como fundamento da filantropia. Digamos que essa diferença, talvez da dimensão religiosa entre os Estados Unidos e o Brasil, poderia ser a razão pela qual no Brasil doa-se menos do que nos Estados Unidos? Talvez seja uma das razões, não a única, né? Quando se compara Brasil e Estados Unidos, é óbvio que sempre tem a questão do catolicismo versus o protestantismo, que é um pouco a transposição da tese do Weber para as Américas. Funciona em parte, mas não funciona totalmente, porque o Weber estava pensando num tipo específico de protestantismo, que era o calvinismo, e ele estava muito mais ligado à Europa. Mas, de qualquer maneira, a maneira como os dois países foram colonizados foi muito diferente. Quer dizer, no Brasil, boa parte da colonização tinha uma ideia predatória, era enriquecer e voltar para Portugal. E nos Estados Unidos, o modelo era ficar, era uma migração por motivos religiosos, e ficar nos Estados Unidos, a família era um valor central e o trabalho era um valor central. E aí entra um pouco a ideia de que se as pessoas trabalham duro e são bem-sucedidos, eles vão enriquecer. Então, enriquecer é algo bom, ao passo que no catolicismo ele muitas vezes é visto como algo mais pecaminoso, e a ideia é que não há nenhum problema de sofrer com a pobreza aqui, porque no céu todos nós vamos ser redimidos. Então, são modelos diferentes. Mas, de qualquer maneira, o dinheiro é muito central nos Estados Unidos, e aí entra a questão da filantropia, ao passo que no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de abrir a mão, abrir o bolso e doar dinheiro.
nos Estados Unidos se doa o tempo inteiro. Então, doar dinheiro é uma coisa considerada quase normal e praticamente obrigatório quando a gente é muito rico, né? Ao passo que no Brasil a ideia é que vai se guardar o dinheiro para deixar para os herdeiros. Claro, isso me lembra também duas questões, né? Uma é a dimensão moral, que a gente chega a falar da questão do dinheiro também, né? Que junto com o dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, viria essa carga de uma obrigação, então, de retribuir, ou como eles dizem, de give back, né? Para a sociedade que proporcionou essa oportunidade da pessoa, né, ter uma riqueza, como eles falam, fazer dinheiro, to make money, né? Que ela fez dinheiro, que está também muito atrelado com isso, me foi dito até por uma interlocutora no campo lá, que dirige uma organização de filantropia global, que é o mito do self-made man, né? Que é essa ideia, então, de que a pessoa que tem riqueza, que conseguiu fazer essa construção, é quase como se ela, né, tivesse vindo do nada e tivesse, por meio do trabalho e por meio das dificuldades que ela passou, construído a sua fortuna, e aí agora vai, então, decidir como é que ela deve ser gastada. Isso também liga com uma ideia de democracia que eles têm. Eles dizem que acham democrático que eles decidam aonde vai ser colocado esse dinheiro, e eles possam, né, então, direcionar para os projetos, do que, por exemplo, pagar em impostos e ter isso gerido pelo governo, né? E aqui no Brasil já uma ideia também de uma desconfiança em relação à construção de riquezas e de fortuna, né? A gente não teria essa mesma ética, assim, digamos, do trabalho que gerou essa riqueza, mas mais como o Ruben colocou, talvez até uma questão familiar e de herança, né? E tem também a questão tributária, que é muito diferente nos dois países. Então, a filantropia ela é importante por várias coisas. Por exemplo, universidades americanas dependem fortemente de filantropia. As universidades têm até nome, digamos, o Vanderbilt foi um grande milionário, a família deu dinheiro para a universidade. A Universidade de Emory, onde eu dei aula, recebeu 100 milhões de dólares de ações da Coca-Cola, por exemplo. Então, as universidades dependem de filantropia, mas dependem também do Estado. No Brasil existe outra situação. Existe uma situação que se espera sempre que a solução venha do Estado. Sim. A célebre frase, o governo tem que fazer alguma coisa sobre isso, que é uma frase que se ouve menos nos Estados Unidos. Existe atualmente uma ideologia muito forte neoliberal que o Estado tem que ser menor, de preferência tem que ser mínimo, só que isso funciona de dois jeitos, né? Ele funciona para não ajudar os pobres, mas socorrer os ricos quando eles estão em dificuldade. Bom, e de qualquer maneira no Brasil a filantropia que existe, ela é muito incipiente. Ela nem se compara em números com a filantropia dos Estados Unidos, então não teria nenhuma forma de comparação. Agora, uma das coisas que a pesquisa mostrou é que, em boa parte, a filantropia, principalmente a filantropia do capitalismo, se organiza como um grande negócio. É algo que tem que aplicar bem o dinheiro, que tem que dar lucro, que tem que ser organizado. Ele é diferente da caridade. A caridade é uma coisa para amenizar problemas sociais e ele não é tão organizado. O filantropicapitalismo, que é essa vertente, ele é feito por grandes empresários que aplicam seus métodos a isso e que acham que isso é mais eficiente que o Estado. O Estado é ineficiente e que precisa ter métodos empresariais, que é o business que deveria estar regendo esse tipo de coisa. Muitas vezes isso é importado como retórica para o Brasil, mas na prática o número de doadores é insignificante quando comparado com os Estados Unidos. E tem um movimento aqui no Brasil, né, que está disponível nas redes sociais e com quem a gente trabalha também, que é um movimento da cultura da doação no Brasil. Então, é uma série de empresários e também pessoas que trabalham no setor, né, que estão tentando promover essa cultura de doação e de filantropia no Brasil. Então, tem a adaptação aqui para o Brasil do Giving Tuesday, né, dos Estados Unidos, que é a terça-feira, o dia de doar. Tem algumas organizações que já começam a fazer o ranqueamento de organizações do terceiro setor para qual se doar dinheiro, que seriam mais eficientes ou mais eficazes, como tem nos Estados Unidos, o GiveWell, por exemplo. Aqui no Brasil já tem a versão Doe Bem,
né, que também foram nossos interlocutores. Então, assim, tem um movimento de pessoas que estão querendo trazer essa cultura, essa ideia de doar, e eu também, de novo, concordo com o Rubem, eu acho que não é uma coisa tão separadinha assim, né? Então agora a parte da filantropia vai se encarregar do que antes era a função do Estado. Não, acho que essas coisas funcionam como uma engrenagem, na verdade. As pessoas circulam, né? E precisam de marcos regulatórios, precisam de legislação, tem a questão dos impostos, então funciona meio junto, assim, o terceiro setor, o governo e as empresas, né? Eu diria que na filantropia é ali onde eles se encontram. Do ponto de vista teórico, nós fomos contra uma ideia amplamente difundida de que a filantropia é um grande potlatch, né? Então, a gente não embarcou nessa assim, por várias razões. Porque, de alguma maneira, a gente concorda com o que a Lígia Sigot, que foi professora do museu, falecida já, escreveu naquele artigo dele publicado na Mana sobre as vicissitudes da dádiva, né? Em que ela faz uma crítica da leitura que o Lévi-Strauss fez da dádiva, do Moos, e basicamente colocou coisas diferentes. Então, assim, para nós dizer que a filantropia não faça de um potlatch moderno é um erro, porque ela parte do pressuposto de que uma sociedade complexa não passa de uma sociedade simples que se complexificou. Não é a nossa posição. Então, a gente recusou isso e colocou que a filantropia é algo muito mais complexo e que tem muito a ver com a ideia de obrigação moral, e aí sim, talvez entre um pouco a religião, da obrigação moral que os ricos sentem em relação aos que não tiveram a mesma sorte que eles. Muito obrigado, professor Rubem e professora Patrícia, pela entrevista. Obrigado. Muito obrigada, viu? Prazer.